Olá, seguidor do preço. Este é o último vídeo do nosso módulo 1 e nele nós vamos abordar a teoria de Down. Vamos para a aula. Bom, Charles Down é de longe a pessoa mais importante hoje no mercado financeiro, na minha opinião. Porque, por incrível que pareça, o pensamento dele ainda rege as decisões de mercado. Mas quem foi esse Charles Henry Down? Inclusive, deixa eu até falar uma particularidade. Charles Down, ele foi o fundador do Wall Street Journal, ele era um jornalista. E ele publicava na sua coluna as suas anotações sobre o mercado financeiro, tá? E ele nem sabe que existe a teoria de Down, porque ele morreu e anos depois foi que conseguiram compilar e formatar para o que nós temos hoje. Mas a base toda é dele, ele criou. Inclusive Down e Jones, índice Dow Jones dos Estados Unidos é deles. Ele tinha um amigo chamado Jones, né, que eu esqueci o nome dele agora, e eles eram parceiros nessa vida de administração. Foi um homem de sucesso, com certeza. Mas a teoria dele ela é abrangente, ela é muito bem fundamentada, tá? Com períodos de estudo e tudo mais. Mas retiramos 6 pontos dela. Esse texto eu achei, inclusive, ele na internet. Eu li o texto, ele está de acordo com a teoria. Então eu trouxe ele aqui porque não adianta também chover numa olhada e querer criar coisa nova, né? Então, os 6 pontos da teoria de Down são fundamentais para a gente poder seguir e operar o mercado, tá? Eu vou ler os pontos, vou explicar e você vai ter uma clareza a respeito de cada um. Bom, os índices descontam tudo na primeira teoria. O que ele quer dizer? O preço desconta tudo. O preço da ação, o preço do ativo desconta tudo, tá? Todos os possíveis fatores que afetam a cotação do preço dos ativos são descontados por esses índices que considera todas as notícias, resultados contábeis, financeiros e etc. O que ele quer dizer? Que o preço daquela ação que você está vendo ali está no preço justo. Tá ok? Então significa o quê? Que não adianta você comprar olhando o preço achando que está caro demais, ou comprar vender olhando o preço achando que está barato demais, né? Inclusive tem uma máxima no mercado financeiro que fala que não existe nada que tenha subido demais que não possa subir mais um pouco. E não existe nada que tenha caído demais que não possa cair mais um pouco. Então, quando ele fala que o preço desconta tudo, ele quer dizer que o preço já está preparado para todas as coisas. Então, você tem que tomar outras ações, você tem que ter outros motivos para comprar ou vender. Inclusive, ele dá esses motivos de acordo com o volume, de acordo com a força do mercado. Tá ok? Então, o primeiro ponto que você tem que guardar é isso, que os preços descontam tudo. A única coisa que os preços não descontam são os atos de Deus que ele fala, que são coisas fora do comum, né? Por exemplo, enchentes, tornado, terremoto, acidentes, coisas que não são humanos, tá? Que não são previsíveis, ok? Mas de resto, aquele preço que você está vendo, você não pode tomar uma decisão se ele está muito caro ou se ele está muito barato. Você tem que ter outra ferramenta que não é essa visual ou sensorial para saber se compra ou se vende um ativo, tá? Lembrando que o índice, a teoria de Dow Jones, a teoria de Down, ela é baseada numa cesta de empresas, de várias ações de uma empresa, da onde ele extraiu uma média móvel, né? Uma média no fechamento de cada dia. Então, assim, a utilização da média móvel dentro da teoria de Down faz todo o sentido para uma estratégia que se baseia nela, tá? E, inclusive, o que são as médias móveis? Deixa eu dar um panorama rápido. Média móvel é um indicador econômico. Tá? É um programa de computador que ele calcula todo o fechamento do período que você... eu quero saber a média entre o fechamento do dia 10 ao dia 20. Você coloca uma média móvel e você vai ter isso, esse número que você precisa, tá? Nós vamos usar médias móveis, então você vai aprender a usar, configurar e tudo mais. O ponto número 2 da teoria de Down
fala os mercados se movem em tendência, tá? E as tendências podem ser de alta ou de baixa. Ele está falando da direção do mercado, tá? O mercado ele só pode subir ou descer. Tá? O mercado tem movimentos, ele tem um movimento de alta, um movimento de baixa e um movimento lateral, mas isso é para questões operacionais, não é para uma questão de análise. Tá? Na análise, você tem que levar em consideração que só tem dois caminhos para o preço ir. Por sua vez, as tendências podem ser primária, secundária, terciária, segundo a sua duração. O que Down pensava? Pensava não, o que Down descobriu? Que o preço ele tem duas direções, ou alta ou baixa, mas ele tem três ondas, tá? E ele alterna essas direções dentro destas ondas, tá ok? A primeira, eu tenho já algumas nomenclaturas que eu vou usar aqui com vocês, que fala que a primeira é a tendência macro. A tendência macro eu uso para analisar o gráfico mensal ou gráfico semanal. Depois tem a tendência principal, tá? Vocês guardem isso, macro principal. A tendência principal eu já uso um gráfico diário e um gráfico de H4. E por último, tem a tendência operacional. A tendência operacional é do gráfico de 1 hora até o gráfico de 1 minuto. Tudo bem? Então é o gráfico onde você vai analisar para fazer a sua entrada para participar da tendência principal, tá? Tudo isso dentro da tendência macro. Às vezes o mercado está caindo, mas ele está em tendência de alta no macro. É isso que Charles enxergava. Não é porque você está numa tendência, num período de baixa que o mercado deixou de subir. E isso que leva muita gente a perder dinheiro no mercado de ações, por exemplo, achando que vai cair, que vai acabar. Porque não consegue ter a clareza de enxergar que existe uma tendência macro, uma principal e uma operacional. Inclusive, quem olha muito tendência operacional no mercado de ações vende e compra ação todo dia, toda hora. Porque se desespera. O terceiro ponto é importantíssimo, ele está totalmente ligado ao ponto anterior, tá? Que fala assim, o princípio da confirmação. Para confirmar uma tendência é necessário que os índices coincidam com a tendência. Não adianta você falar assim, nossa, eu vou vender tudo agora porque chegou no topo. Mas o cálculo da estratégia, os índices, as médias, tudo está dizendo que é compra. Entendeu? O alinhamento da leitura está dizendo compra e você está vendendo. O que isso vai acontecer? Você está fazendo uma operação sem confirmação. A chance dela dar errado é muito grande. Então a teoria de Down, ela além de falar para você cuidado quando for olhar o valor do preço, depois ela fala cuidado porque existem 3 movimentos dentro da tendência, tá? Ela ainda fala para você não entre sem uma confirmação. A análise técnica, ela assim, se você for usar ela de forma clássica, ela tem um certo atraso, ela tem um delay, porque ela espera muita confirmação. Mas quem domina a análise técnica não passa fome, tá? Guarda isso na sua cabeça. O ponto número 4, ele é o principal de todos, é a base, tá? Volume e força são as duas coisas que nós estamos utilizando atualmente e eu não troco por nada, tá? Ó, o ponto 4 da teoria de Down, volume convergente. Veja bem, convergente, não é divergente, tá? Quando o mercado mudar a tendência, haverá um aumento expressivo no volume das negociações. Down acreditava que volumes menores eram apenas algum vendedor ou comprador agressivo e que para mudar uma tendência precisava de um volume que confirmasse. Enquanto não houver um volume alto confirmando a mudança, a tendência que vale é a tendência anterior. O que ele está querendo dizer? O preço, você está numa tendência de alta, o preço está caindo. O volume está de acordo com a queda, com o rompimento daquele canal macro? Não está. Então, espera. Então, não é a hora. Porque muitas pessoas olham o mercado caindo, vão e começam a sair, vende tudo, e depois era só um movimento agressivo do próprio mercado,
e ele volta a entrar de novo na tendência macro. O que vale é a tendência macro, quando se trata do mercado acionário, tá? No mercado de especulação, você pode se movimentar e a gente vai ensinar isso, mas leve em consideração o conselho da teoria de Down. Às vezes o mercado dá uma pancada e assusta, você fala, nossa, mudou tudo, agora eu vou sair da operação. E ele volta, como quem não quer nada. Era só um movimento, um micro movimento dentro da tendência principal ou dentro da tendência macro. A força e o volume precisam ser levados em consideração. Utiliza as cotações de fechamento para o cálculo das médias. Isso aqui é importantíssimo. Nós vamos usar médias exponenciais pelo fechamento. Não leva em conta o máximo e o mínimo para o cálculo dos seus índices. O que acontece? Nós não levamos a oscilação do preço, e sim o quanto ele fechou. Quantas vezes o preço abre em 10, vai a 20, volta a 15, desce para não sei para onde e volta em 10. Aí aquele susto todo, aquela coisa toda que aconteceu naquele dia, não mudou nada, no final das contas a média móvel nem se abalou. Ok? Então, você levar em consideração o preço de fechamento é infinitamente melhor do que você levar em consideração a oscilação do preço, tá? Isso aqui, gente, a teoria de Down é para quem opera, é para quem é um operador profissional, tá? Nós vamos aprender a usar a teoria de Down com a nossa teoria, com a nossa leitura do Follow Price. Isso aqui ele está falando de volume e força, que é importantíssimo. Olha, a tendência é vigente até que seja substituída por uma oposta, até que os índices se confirmem. Considera-se que a tendência antiga segue em vigor, apesar dos sinais aparentes de mudança. Este princípio procura evitar a prematura troca de posição. É exatamente isso que nós estávamos falando. Se a tendência não for confirmada, se você não tiver aquela certeza clara de que chegou a hora, não adianta você se movimentar, tá? Você tem que se movimentar quando o volume, quando os índices, quando as médias, quando está tudo convergindo para falar para você que sim, a tendência macro vai mudar, tá? Por isso que a estratégia tem que ser baseada. O vídeo sobre alavancagem resolve este problema aqui, ó. Você aguenta todas as intempéries do mercado porque a sua gestão de risco, tudo bem? É feita pensando na teoria de Down. Então, se entrar uma força que mude o mercado, eu não sofrerei. Eu pegarei a onda da mudança. Tá ok? Esses são os 6 pontos principais da teoria. Volte o vídeo, assista de novo, repense. Quando chegar num ambiente gráfico, você vai ter uma clareza melhor. Eu vou explicar aqui com esses palitinhos, mas eu vou mostrar uma foto gráfica para vocês também, da movimentação do mercado. Tendência de alta. Os topos e os fundos são mais altos que os topos e os fundos anteriores. Lateralização e consolidação. Os topos e os fundos são semelhantes aos topos e os fundos anteriores. Ou seja, faz topo no mesmo lugar e fundo no mesmo lugar. Topo no mesmo lugar e fundo no mesmo lugar. Faz um zigue-zague num quadrado. Perdão, num retângulo. Aqui nós temos aqui a tendência de alta, é um zigue-zague para cima. A tendência lateral é um zigue-zague no mesmo lugar, né? Aqui a tendência de alta, zigue-zague no mesmo lugar. E aqui uma tendência para baixo, um zigue-zague para baixo, onde o próximo topo do mercado é mais baixo que o topo anterior e vai fazendo um zigue-zague para baixo. Eu desenhei aqui. Os preços se movimentam em zigue-zague e os zigue-zagues são feitos dentro de canais, para quem não sabe. Canais são as faixas de preço, ok? Os canais são, na verdade, esta oscilação que o Charles Dow falava para você tomar cuidado. Tome cuidado com as oscilações. Às vezes não é nada. O que interessa para você é o preço de fechamento. Se você parar para pensar que essa linha preta é o preço de fechamento, você vai perceber que você sofreu em estopar aqui, vender aqui, comprar aqui e sair aqui. Então, espere, analise. Aqui estava o movimento onde o preço valeu a pena, tá? Isso aqui é uma tendência de alta. Esse topo está mais baixo que esse topo, que está mais baixo que esse topo.
Aqui teve uma correção, teve um susto, mas esse topo ainda é mais alto que esse topo. Tudo bem? Aqui é o canal. Aqui é a mínima do preço, aqui é a máxima do preço. Aqui é uma mudança da microtendência, da tendência operacional. Aqui é onde o preço poderia voltar para cá. Não, aqui o preço decidiu subir. Então aqui é onde confirma-se a compra dentro desse movimento. Eu vou mostrar para vocês aqui uma tendência de baixa. Exemplo de topos mais baixos que topos anteriores. Ó, a máxima do gráfico é essa daqui. Depois o gráfico fez uma outra máxima aqui. Depois ele fez uma outra máxima aqui. Depois ele fez uma aqui também, que eu não marquei. Fez um fundo, tá? E ele fez uma outra máxima, essa daqui. Depois essa baixa também e essa aqui também, tá? Aqui já fez uma máxima maior, mas ele continuou caindo, né? Então, assim, isso se chama topos mais baixos que os topos anteriores. Fundos mais altos que os fundos anteriores, tá? Veja bem, mais baixos, né? Então, assim, ó, esse fundo aqui tá mais baixo que esse. Esse mais baixo que esse. Esse mais baixo que esse. Parece ser uma coisa simples. Qualquer uma pessoa tá vendo que isso aqui está caindo. Mas quando a pessoa está operando o mercado financeiro, ela não percebe se ela não for estudada. Se ela não for treinada na teoria de Dow, ela não percebe. Tá ok? Então, isso aqui nós vamos ver muito. Se você virar isso aqui ao contrário, é uma tendência de alta. Você vai ver os topos mais altos que os topos anteriores. Mas aqui é uma tendência de baixa, ó. O máximo do mercado já diminuiu, a máxima diminuiu, a máxima diminuiu, a máxima diminuiu, a máxima diminuiu. Tá vendo? Esse aqui é o mercado. É a teoria de Dow na prática, tá? Estudar a teoria de Dow é muito importante para entender a estrutura do mercado. Vamos nos dedicar muito sobre o estudo de canais. E os canais são a teoria de Dow na prática. Nós vamos fazer um vídeo sobre canal, mas dentro do ambiente gráfico. É um vídeo de extrema importância. Provavelmente, acho que até o primeiro vídeo operacional. Onde ele é exaustivo, tá? É até um vídeo cansativo, mas você tem que se dedicar a entender a teoria de Dow dentro de um canal. Tudo bem? Esse vídeo termina aqui. É o último vídeo do módulo 1. E nós aguardamos você no próximo módulo. Eu agradeço muito a sua audiência. Obrigado.